Livro Quando, do Daniel Pink. João Rios por aqui do outro lado, Shando Natsumi, e nesse vídeo a gente vai falar a respeito, mais uma vez, agora, nessa série Livros e Marketing Digital. O primeiro vídeo foi a respeito do livro como um todo, trouxemos um ponto de destaque e eu ia falar que a gente arrumou confusão com o pessoal das 5 horas da manhã, mas ainda não, acho que é mais agora, talvez. Agora, brincadeiras à parte, a gente dessa vez vai falar a respeito de um ponto, né, o destaque se você é vespertino ou você é matutino. Você já parou para pensar se fazer o que você vem fazendo deveria ser o que você deveria estar fazendo? Ou seja, sua produtividade ela está no pico no momento que você está fazendo atividades que exigiriam disso? Shando Natsumi vai falar um pouco a respeito disso. E aí, depois, no final, você sempre se recorde de, principalmente agora, se você quiser compartilhar com aquela galera que acorda às 5 horas da manhã e acha que tá bombando tudo. E depois manda vir falar com o Shando Natsumi. Então, japonês, vem, e daqui a pouco eu entro só para causar mais. Vamos lá, eu me divirto com essas dicas. E o povo vai, acha que vai mudar o mundo porque acordou 5 da manhã, dou risada. E na verdade, não tá certo nem tá errado. O detalhe é que vespertino matutino. Vespertino acorda depois do sol nascer, detesta a manhã e não começam a atingir seu pico antes do fim da tarde ou começo da noite. E aí o cara vai lá e alguém fala para ele acordar 5 da manhã que ele vai ter sucesso. E eu não sei da onde embasado cientificamente. Vocês reparado que o japonês não é nem um pouco matutino, né? Vocês estão sabendo. Não, aí os caras falam que os milionários acordam 5 da manhã e começam com as baboseiras. Por isso que eu gosto de ciência. Eu não acordo 5 da manhã. Pois é, então não adianta, não é uma regra. Já temos um aqui. Se que tem não exceção, é então não é regra. É, isso aí. Então vamos entender o seguinte: o vespertino é aquele, ele acorda depois do sol nascer, com certeza, né? E o pico de energia é à noite. Os matutinos levantam da cama com facilidade, sente energizado durante o dia, mas à noite eles começam a apagar. E aí a gente tem 3 tipos de aves aqui, né, João? Que a gente tá olhando. Exatamente. Tem as cotovias. Fala para nós, João. Cotovias é o quê? Para quem não sabe, a gente também não sabia. Né, a gente fez uma análise científica e nós categorizamos ele como um pardal gringo. Então, se você for pesquisar, você vai ver que é um pardal gringo. Então, essa é a categorização mais abrangente. Ou seja, cotovias é os pardaizinhos gringos que acordam bem cedinhos. Tem os intermediários e as corujas, que atuam mais à noite. O detalhe aqui é que a maioria de nós somos intermediários. 65%, 65% a 80% das pessoas são intermediários. Ou seja, tem um pico não só de manhã 5 da manhã e também não tem um pico da 1 da madrugada. Vamos dizer que é um pouco normal, né? Dá o tempo de acordar, tal, aí o pico vai e começa a cair conforme vai entrando a noite. As cotovias, aqueles que é a galera das 5 da manhã, é 14%. E os corujas, 21%, ok? Lá no livro vai ter a base do estudo e etc. Compra o livro lá que você vai entender. Se você quiser arrumar confusão, não é com o japonês, tá? Esse negócio vai lá a gente tá falando que é 14% das pessoas, elas tradicionalmente teriam um pico de absorção de conhecimento, de tudo aquilo, naquele horário que tá todo mundo querendo acordar. Né? Então, inclusive, tem um outro livro que começou tudo isso, na verdade não foi ninguém que inventou, foi o Milagre da Manhã, né, que veio trazendo isso, todo mundo começou a imitar, mas lá ele deixa muito claro que nem todo mundo vai conseguir acordar 5 horas da manhã. Né? Então, ele não fica falando, 5 horas da manhã é o horário dos bambambam. Não, ele falou do dele e de muita gente, né, irmão? Então, é bom a gente deixar bem claro isso, que tem gente que é maluca, mas tem umas que realmente funcionam muito melhor nesse horário. Sim, não tem o certo ou errado. O errado é achar que só tem um horário. Então a gente já está mostrando achar que só uma coisa é certa. Esse é o grande problema. Uhum. E aí a gente faz várias conexões, né? Então o principal que eu acho que o livro nos traz, e eu não embasei só nesse livro, e eu não venho testando só nesse livro, mas sim do quando esse outro, você que tá aí, que é muito racional igual eu, fala, cara, não sei o que, não vou fazer exercício, não sei o que. Teve uma época, uns 5, 6 anos atrás,
que eu dava palestra no Brasil inteiro. Então a gente viajava muito. Cheguei a ficar tipo 27 finais de semana fora, viajando no Brasil inteiro. E eu falei, ou eu me preparo ou não aguento. O meu ritmo, voo de madrugada, acorda, workshop o dia inteiro. Não aguenta. Então eu falei, cara, eu preciso começar a me preparar e tal. Eu nunca fui sedentário 100%, mas comecei. E este é o livro aqui, ó. Este livro aqui. Que como foi que me convenceu de eu ter que me preparar? Esse livro ele fala assim, corpo e mente não são duas coisas distintas, é uma coisa só. E aí, o que me atraiu foi assim, ó, você vai ver, é uma pesquisa incrível de um é psiquiatra em Harvard e o outro é jornalista, editor de revistas. Aí ele pegou e eles fizeram esse livro. Esse livro prova por A mais B, como todo bom gringo, que embasa em muita pesquisa, ele prova por A mais B que você vai se exercitar e aí o seu cérebro, sua performance mental também vai melhorar, seu nível de concentração, seu nível de criatividade, tudo muda. Enfim, não vou abordar isso aqui agora, pode até ser que a gente aborde isso aqui em algum momento, mas não é esse o objetivo. Eu quero fazer essa análise, esse cruzamento pelo seguinte, aqui começa o primeiro erro da maioria das pessoas, tá? Que o cara é o oposto. Normalmente a nossa tendência é querer fazer exercício no nosso horário de pico. Claro, você está mais disposto, né? Você está ligadão, então é mais fácil fazer qualquer tipo de exercício. E aí que a galera fala, o meu pico, eu gosto de acordar cedo e já fazer exercício. Vem o primeiro paradigma, tá fazendo errado, porque cedo, se o teu pico é um pico de cotovia, de matutino, cedo era a hora que você mais teria energia mental para produzir. E aí que tá, por que o exercício é tão difícil? Porque se você seguir essa regra, isso aqui faz 5 anos que eu tô lá com o personal, 5 anos que eu xingo ele de manhã. Por quê? Porque, na verdade, o meu horário mais indisposto fisicamente, a maior preguiça tá no meu período de baixa. Como eu sou vespertino, então eu tenho que acordar de manhã. Pô, mas não é mais fácil você fazer à tarde, na hora do almoço? É mais fácil. Só que aí vem o segredo, o pulo do gato. Imagina, aí eu começo, todos os ácidos láticos da vida começam a me dói durante semanas e semanas e semanas, porque você não está acostumado. E aí, além de doer, João, eu chego para trabalhar morrendo, quase dormindo. Por quê? Porque eu fiz no horário errado. Então, quem quer fazer um negócio que dói e que prejudica o trabalho? Ninguém vai fazer exercício. Ninguém. Não tem jeito. Entendeu? Então, esse é um erro básico que a maioria das pessoas cometem. Resumindo tudo isso, o seu horário de pico deve ser utilizado para... São 3 momentos, tá? No livro você vai ver isso. É o horário de baixa, atividade mecânica. A academia não precisa pensar para fazer. Limpar a casa não precisa pensar para fazer. Organizar qualquer coisa braçal, automatizada, que não exige atenção, você deve fazer no horário de baixa. Depois você tem o pico, a baixa e a retomada. Então, você vai ter um horário de retomada depois, que você pode começar a colocar algumas atividades e tal, e depois você vai ter o horário de pico, que seria o ideal. Como aqui é um canal para quem é focado em marketing digital, em negócios digitais, está procurando uma transição para viver disso, para viver de conhecimento, que é o que a gente fala, a gente tem um privilégio de não estar preso num horário 100%. Você tem alguma versatilidade, né? Se você ainda não fez, tal, tudo bem. Se tem horário da sua empresa, não tem muito para onde você correr. Mas se você tem mais domínio do seu horário, se você faz o seu horário, não pode errar nisso. Pelo amor de Deus, o seu horário você deve colocar. Se você quer ter performance, então a gente desafia você, começa a fazer isso. Pega uma semana, 2, tal, você vai começar a ver que o seu pico de produtividade começa a aumentar, desde que você respeita o seu cronótipo. Lembrando, Exato. Não se esqueça, baixa, para mim, vou usar eu como exemplo, que eu sou vespertino, baixa de manhã, então eu faço o quê? Academia, faço as coisas que eu não preciso pensar muito. Pico, né? É horário onde tá lá, mais para o fim da tarde, para a noite, onde eu posso criar, posso fazer minhas coisas. A retomada já é o horário ali de hora do almoço, 11 horas, é a hora que eu começo a produzir. E aí eu posso ir até tarde da noite. Por quê? Porque com o tempo seu corpo se acostuma, né, a estar energizado e você não desgastou sua energia psíquica com atividades de outra forma. Você tá ali, ó, cheio, bombando de energia e produzindo. Acho que isso é divisor de águas, pelo menos para mim foi, né?
Tanto é que é por isso que o Xando, toda live que tem 5 horas, o Xando tá lá, né, Xando? Firme e forte. Opa. Jamais. Então, o que a gente pode trazer, né, realmente para vocês com relação ao marketing digital, né, irmão? Isso é interessante, algo... Por exemplo, ontem à noite, literalmente à noite, bem à noite, né? A gente tem lá tem um ecossistema, tem um encontro por mês que começa às 8 e vai até o infinito. E tinha gente que achava que era mito. Tem um monte de gente que acha que é mito. Até que se vê acordado 1 da manhã, 2 da manhã e eu tô lá. Né? Isso começando às 8. E ontem, né? A gente tá gravando hoje sexta-feira, acho que é isso. Ontem, quinta-feira, a gente teve... Tanto é que hoje a minha energia psíquica, ela tá avariada. Por quê? Ontem foram 5 horas seguidas eu dando mentoria. Né? O Xando, ele cuidou do primeiro round. E aí... Depois eu assumo, fico segundo, terceiro e quarto round. Só que ontem tinha quase 40, mais de 30 pessoas. A gente conversa com todos. E você desgasta. Tanto eu quanto o Xando, a gente tem... É bem semelhante. Ele é mais ranzinza porque ele é mais velho, né? A gente consegue entender isso. Mas eu sou na mesma linha que ele. Eu não sou muito do matutino, sabe? Não é muito a minha pegada. Só não sou tão, igual eu falei, não sou tão mal-humorado quanto ele. Ele consegue mais do que eu, mas no mais também. E ontem, então, quando a gente começa a dar mentoria, por exemplo, falando sobre mentoria, né, ou live e tudo mais, você tem que entender que tem tudo a ver muito com o público, com a rotina. Você tem que entender que para isso tem que ser, pelo menos, obrigatoriamente, o seu pico de energia. Então, o Xando, porque ele falou, irmão, tem um horário que já começa a cair. Por quê? Se o Xando, ele é matutino. Chegou ali perto da meia-noite, ele já passou do ápice, ele já tá voltando para poder ficar com... E aí ele começa com... Por que eu falo que ele é metralhador de verdade? Foi porque algumas vezes na madrugada, tipo 1 hora, 2 horas da manhã, ele acordava do nada, tinha ouvido alguém falar alguma coisa na mentoria, ele todo ranzinza vinha com as verdades dele, metralhando todo mundo. Então foi por isso que ele ganhou o apelido singelo de metralhadora de verdades. Porque o meu pico é justamente esse, né? Só que, claro, naturalmente, quando chega 2 da manhã, o meu começa a ficar cansado mentalmente, mas não é apenas pelo fato de que eu não sou matutino e a gente está caminhando para amanhã. É pelo fato também que a minha energia psíquica já está indo pro beleléu. Lembra que a gente falou a respeito do flow? Por isso que é tudo muito junto, né? A gente falou do rápido devagar, falamos do flow, da energia psíquica, estamos falando agora do quando, que são os momentos. É importante isso, você assistir a esses 9 vídeos, né? Porque vai te ajudar muito, né? Ler os 3 livros vai te ajudar mais ainda, que você vai poder conseguir entender um pouco mais a fundo o que eles falam, mas é tudo uma questão de você entender, né? Você tem que começar a perceber também com relação ao teu produto. Dependendo do teu produto, ele é um produto para ser consumido a qualquer momento. Se é a qualquer momento, então pode ser um momento de baixa, que é o caso de exercício físico, caso de operações mais motoras que não tenha que você cansar a mente. Né? Quando o Xando fala, você não precisa pensar para fazer exercício físico, o que ele está querendo dizer é justamente isso. Você não precisa exercer a sua faculdade mental ali, fala, puta, mas será que eu preciso fazer o supino? Hoje ele é assim ou ele é assim? Não, supino é de um jeito, acabou. Né? Você não precisa ficar pensando, raciocinando para a solução de algum problema. Por isso que é interessante a gente realmente saber primeiro, o nosso máximo, se você é a pessoa que está entregando aquilo, você entender o seu máximo para ver o quanto que você consegue absorver, porque a gente sabe também que lá na mentoria tem gente que chega num momento que não aguenta mais, e tá tudo certo. Tanto é que ontem eu comecei a mentoria já perguntando quem é que tinha atestado médico para sair mais cedo, que eu ia falar com a pessoa antes, né? Obviamente que estava brincando do atestado médico, mas eu entendo que as pessoas começam a não absorver dependendo do horário, principalmente se as características delas são mais para alguém que é matutino. Ali ela já acabou, ela já é game over. Então conversei com 1, 2, 3 pessoas que depois, mais para frente, naturalmente foram embora, porque eles não aguentavam mais. Então é importantíssimo nós, que vamos ensinar, estarmos no nosso momento de máxima quando for algo que exija muito da gente, mas sempre prestar atenção do outro lado. Quem é que está do outro lado? Será que ela vai conseguir absorver aquilo? Então,
Quando a gente fala pra você esquecer aquela parada, aquele modismo lá de, pô, 5 da manhã, é todo mundo, é os milionários. Mentira. Não é todo mundo. É claro que o seu organismo pode acostumar, mas isso não quer dizer que o seu cronótipo vai mudar. Isso aí a gente não vai conseguir. Cientificamente, eu nunca vi nenhum estudo dizendo que a pessoa mudou o cronótipo dela. Tá? Não, eu era vespertino, agora eu bombo absurdo no matutino. Não sei, se isso aconteceu, eu quero fazer essa experiência com o Shan Natsumi. Eu acho que é meio impossível, porque ele é vespertino e acabou. De manhã ele é insuportável, não dá nem para trocar ideia com ele. Então, essa é a intenção que a gente queria trazer para você, né? Você quer realmente chegar mais inteiro, mais íntegro e até o final, você quer produzir na hora correta, adequada, você quer dar atenção mais para o teu público e, claro, estar perfeitamente lúcido para isso. Primeiro, entenda qual que são os melhores horários, entenda qual que é o teu momento de pico, porque se você tem que se entregar ou você precisa de muita entrega do outro lado, você tem que analisar os dois lados e entender que não existe um certo só. Tem gente que é vespertino, tem gente que é matutino, tem gente que é intermediário, tem gente que é corujãozão mesmo, então tem gente de todo tipo. A questão é você se conhecer, se respeitar e respeitar o outro lado, que são as pessoas que, de certa forma, confiam e dependem daquilo que você tem a ensinar. Beleza? Então é isso que a gente queria trazer neste vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você é chato igual o Xando de manhã ou se você é legal de manhã. De brincadeiras à parte, novamente, hoje eu tô um brincalhão, um fanfarrão. Se você odeia acordar cedo, comenta aqui embaixo. E a gente quer saber quantas pessoas, vamos ver se o percentual, se você gosta mais de acordar cedo, acordar tarde, ou o percentual que nos acompanha aqui, o que é. Comenta aí, dá o teu like, compartilha, principalmente com aqueles seus amiguinhos que adoram acordar às 5 horas da manhã e ficam te enchendo os picuá para acordar junto. E a gente se vê amanhã por aqui, com fé em Deus. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Fomos.